tarde, Feravisão. Estamos aqui hoje para comentar sobre a prova de Física da UPE, vestibular tradicional. Sou o professor Wendel Rommel. E aí a gente teve uma prova, né, com algumas ressalvas com relação às provas da UPE dos anos anteriores e também do Enem. Tá? Bom, a prova desse ano a gente foi surpreendido num primeiro momento, já que nós tivemos aí um total de 8 questões de mecânica, 5 questões de eletricidade, mas também tivemos apenas uma única questão de ondulatória, que era ou que vinha sendo um dos assuntos mais cobrados pela própria banca da UPE no vestibular seriado e também um dos assuntos com mais incidência na prova do Enem. E aí, esse ano, né, 2014, a gente teve aí apenas uma questãozinha de movimento harmônico, especificamente da parte de ondulatória no vestibular tradicional. Bom, a prova começou com 8 questõezinhas de mecânica, com claras características vetoriais. Tá? A gente teve questão de leis de Newton, teve questões de vetores propriamente dito na prova, teve questão de conservação da quantidade de movimento, com colisões, parte vetorial. Na parte de eletricidade, que a gente teve 5 questõezinhas, chamou a atenção também a ausência de questão sobre circuito elétrico propriamente dito. Teve questão na parte de eletricidade sobre leis de Ohm, tá? Teve questão sobre potência elétrica, teve questãozinha sobre capacitores, inclusive uma das questões talvez mais bonitas da prova, onde ele colocou uma questãozinha para a gente de magnetismo com capacitores, onde era possível armazenar carga elétrica nesses capacitores, para que viesse a poder ser usada posteriormente. Mas as ressalvas da prova vêm aí especificamente para as questõezinhas de número 14 e 17. A questão do número 14, uma questãozinha de força centrípeta com força elétrica, onde ele dizia para a gente que tinham 2 cargas elétricas, uma estava no centro, a outra estava ligada por uma corda, né, a essa primeira carga que estava no centro, e que essa carga girava em torno dessa carga inicial, que estava no centro, e que o fio suportava uma tração máxima de 11 newtons, e ele pedia para a gente a maior velocidade com que essa outra carga podia girar ou orbitar em torno da primeira, sem que o fio se partisse. Tá? Há de se chamar a atenção de que, apesar dele fornecer no texto da questão a massa dessa cargazinha que gira em torno da carga que está alojada no centro, ele não informa o valor da gravidade, o que talvez induzisse ao aluno, ao Feravisão, desprezar o peso dessa carga. Quando, na verdade, se ele fizesse isso, ele ia achar que a velocidade ia ser raiz de 101, diferentemente do que quando se ele considerasse o peso, ele iria achar a raiz de 100. O Fera não ia errar a questão, mas ele podia ficar aí observando essa dicotomia entre esses resultados e talvez isso gerasse alguma dúvida. Né? E a questão 17, a gente tem uma falhazinha um pouco mais grave, onde notei uma questãozinha, né, de estática, que inclui também magnetismo, onde ele diz que tem um campo magnético e afirma categórica e claramente no texto que esse campo magnético aponta para dentro do papel, e aí quando a gente olha para a figura, a gente percebe que esse campo magnético não aponta para dentro, mas sim para fora do plano do papel. E só haveria resolução correta, né, se a gente considerar exatamente a figura, o campo para fora do papel e não para dentro. Então, se o Fera se guiasse pelo texto da questão e não pela figura, poderia gerar aí dúvida nele na hora de resolver a questão. Então, essas foram as 2 ressalvas a respeito da prova, onde aí a gente finaliza essa prova com 2 questõezinhas, tá, teóricas sobre física moderna, uma sobre o princípio da incerteza de Heisenberg e a outra sobre o efeito fotoelétrico. No mais, a gente teve uma prova com 3 questões literais, onde a gente passou o ano chamando a atenção do Fera, é uma característica da prova da UPE isso. Tenho certeza que o Feravisão ainda assim se saiu muito bem na prova e agora é esperar sair o listão para a gente comemorar junto. Até mais.